relação ao evento 379 e 380, quem nos chamou a atenção foi um próprio contribuinte. O contribuinte disse o seguinte: olha, eu caí no 380, mas eu quero me regularizar. E eu não posso me regularizar? Por que nós não colocamos no artigo 881b somente o evento 379? Porque o evento 379 já é uma presunção de omissão de receitas no próprio Estado. Então, a gente se apropriou de um artigo que foi feito até pelo colega Eliezer, na época, para a regularização dos cartões de crédito. Então, nós fizemos o parágrafo único e colocamos o evento 379. No caso, a gente não pode pegar e chegar e dizer, olha, o evento 380 é uma omissão de receitas. A gente não pode dizer isso porque não é realmente. Então, a regularização ela pode ser feita nos mesmos moldes da que pode ser feita pelo evento 379. Ou seja, se ele declarar esses valores que foram omitidos e vai aumentar as vendas, logicamente ele vai sair desse evento. Então, a gente não pode pegar e impossibilitar o contribuinte fazer isso. Porque, veja bem, se o contribuinte está declarando para o fisco que omitiu receitas no valor de 1 milhão, decorrente do evento 380, na hora que ele declarar isso daí, ele tem que pagar os 10%. É justamente uma declaração espontânea. Só para vocês entenderem como é que surgiu esse artigo não surgiu do nada. Quando o Eliezer era coordenador, ele teve uma ideia muito boa. Ele tinha um problema do cartão de crédito. Ele chegava, tinha diferença de cartão de crédito, e essa diferença de cartão de crédito, o contribuinte queria se regularizar espontaneamente, tinha multa autônoma, ele tinha que sair com 1.500 ações, para o cara só fazer o auto de infração de 10%. Então, qual foi a ideia que ele teve na época? Não, vamos dar essa oportunidade do contribuinte se regularizar espontaneamente. Não, com multa. No artigo 881b, colocou bem claro que é a multa, porque ela se refere à lei, e na lei está a aplicação da multa de 10%. Então, quando nós pegamos e criamos o parágrafo único, a gente não seria leviano de dizer o seguinte, olha, esse parágrafo único vai se referir ao evento 380. A gente não poderia dizer isso porque não é uma omissão de receitas. Então, a gente pegou e colocou na instrução normativa, fica possibilitado para o contribuinte, desde que ele declare, faça um requerimento, informe para a CESAT, e aí a gente aplica a multa dos 10%. Abre a instrução normativa, por gentileza. Suba lá no artigo 3º, por favor. Parágrafo 2º. O evento 380 define a exclusão do Simples Nacional para as atividades de comércio e indústria, podendo ser objeto de regularização de acordo com as declarações prestadas por meio das obrigações acessórias vigentes. Ou seja, quando você chega na CESAT e diz, olha, eu quero sair desse evento, eu estou declarando que eu omiti vendas de 1 milhão. Ele vai fazer o mesmo procedimento. O que a gente não poderia fazer era colocar no 881b uma presunção de omissão de receita que não existe naquele momento. A detecção ocorre com relação ao 379. 380 pode ocorrer ou não. O contribuinte muito bem pode chegar e dizer o seguinte, não, eu tenho um estoque, eu fiquei com estoque. E aí ele comprova para a gente, então não vai ser uma omissão de receita. Só uma explicação que eu quero pedir a eles para saber se faz sentido o que eu estou dizendo. Na verdade, omissão de receita é quando deixou de emitir a nota. Então, deixou de emitir a nota, é diferente de você ter emitido a nota, e não declarou e vai agora e declara, que é bem diferente. A nota está emitida, o fato gerador aconteceu, o fato gerador foi cumprido em relação à obrigação acessória com a emissão da nota. O que a empresa fez foi deixar de declarar, e ele verificou porque deixou de declarar. Agora, o que ele está falando é o 380 em relação a deixar de emitir nota. Isso aí é omissão, a omissão não aconteceu. E aconteceu, o fisco está fazendo o seguinte, está cobrando uma multa de forma espontânea porque aconteceu uma omissão de receita. Emissão de documento e falta de declaração desse documento, corrige declarando o documento. Agora, omissão de receita sem a emissão de documento, aí não tem como corrigir. Porque você não vai corrigir o passado, emitindo uma nota lá no passado. São situações bem distintas. Então, o que ele está falando é de omissão de receita, porque não houve emissão da nota fiscal, e ele está mandando que você declare esse valor de receita, mesmo sem ter o documento, e aí paga uma penalidade por não ter tido o documento emitido. Não é isso, Júnior? Deixa eu explicar, pessoal. A gente pegou vários casos. Nós trabalhamos, antes de sair com essas notificações, nós notificamos 1.006 empresas. Essas 1.006 empresas foram nosso piloto. E a gente recebeu vários contribuintes lá. Nós tivemos casos para todo gosto. Porque o cara chegava e dizia assim, não, realmente eu omiti venda. E eu omiti venda de um restaurante. Então ele pegava e fazia as retificações, porque aí não tinha
substituição tributária. Em outros casos, era um supermercado. Aí a gente disse, olha, você vai retificar, mas nós vamos dar outra chance para você, nós vamos notificá-lo novamente, porque nós não tínhamos ainda a norma, mas você vai ter essa oportunidade de regularizar os 10%. O que é que acontece? Eu deixei de emitir esses documentos fiscais, e eu estou declarando como contribuinte, chegando para o fisco dizendo, olha, eu omiti esse valor, eu não emiti nota fiscal, e agora eu quero me regularizar. Não seria justo a gente pegar e todo o evento 380, que pegou mais gente, a gente não possibilitar o cara de se regularizar. Não teria sentido. Então, o evento 380, a gente não pode colocar no 881B, justamente porque ele não é uma presunção de omissão de receitas. Mas nós deixamos na instrução normativa essa possibilidade. E foi por causa de um contribuinte que chegou para a gente e disse, olha, eu quero me regularizar. Para você se regularizar, como é que eu vou me regularizar? Você vai fazer uma declaração, e ele fez. É por isso, essa a razão desse dispositivo. Eu vou mostrar para vocês como é que foi, na realidade, o trabalho técnico, tá certo? Vou fazer a projeção e aí a gente depois pode abrir para as perguntas, ok? Que isso é interessante, que vocês sabem, inclusive, para a questão do recurso. Quando o banco foi rodado, pessoal, viu, Eliezer? Quando todo o banco foi rodado, as empresas, ou elas não incorriam em nenhum evento, porque foi rodado todo o banco do Simples Nacional. Todas as empresas optantes do Simples Nacional. Então, quando o banco foi rodado, elas tinham as três possibilidades ali. NN não se enquadrava em nenhum dos dois eventos, né? N sim se enquadrava em um dos dois, e sim se enquadrava em ambos eventos. Ok? Então, eu gostaria que o colega colocasse o cursor em S, lá no 380. E dê um clique. Ok. Pronto. Agora, baixe um pouco, para a gente ver o detalhe. Pronto, as compras. Eu estou querendo ver só esses contribuintes, para você ver como é que ele foi trabalhado. Está ali o estoque inicial, está ali as compras. É toda aquela fórmula que está lá na instrução normativa. E o ICMS sobre as compras ali. Pois é, mas ele diminui o ICMV, não diminui no 380, então a gente foi bom, não foi, professor? Na verdade, esse foi um aprendizado no seguinte sentido, porque, verdadeiramente, a gente não precisaria tirar as entradas, né, os ICMS das entradas. Porque a gente, tirando os ICMS da entrada, a gente está favorecendo o contribuinte. Nesse caso, foi até um próprio contribuinte que chegou e disse, vocês ainda foi bondosos, né, porque vocês tiraram o ICMS da entrada, então, na verdade, diminuiu o CMV. Outra coisa também é que nós não pegamos as despesas, porque quando a gente for pegar as despesas, e aí com uma DEFIS, logicamente que vai entrar mais contribuintes, mas a nossa intenção é o aprimoramento, né? É o primeiro passo em que o sentido é de catequizar, fazer com que no próximo ano a gente não consiga mais pegar 16 mil, fique muito menor o número, porque a integração dos fiscos e a integração da própria Cefaz com os contadores é nesse sentido, de regularização. A gente não tem nenhum intuito de ficar saindo autuando os contribuintes. A gente quer que justamente a regularização ocorra de forma espontânea. Então, veja, que tudo está lá na instrução normativa, ele está projetado aqui, aquelas linhas, teve bonificações, estão lá as bonificações, tem as vendas, né? A origem, PGDAS, dizendo de onde foi que nós pegamos. O estoque, nós pegamos dos SPEDs. Colegas, nós procuramos ser o mais criteriosos possível. Por exemplo, se não tinha estoque, se ele não declarou estoque nem no ano, nem no outro, no final, ela foi separada para um banco para ser tratada posteriormente. Mas, Augusta, se ela informou zero, nós trouxemos o zero. Ela está me dizendo para o fisco que vendeu tudo. Só que agora, depois da notificação, não é mais zero, né, Júnior? Não, meu estoque não era zero, era... Então, pessoal, só para... A origem veio lá do SPED do estoque. E ali, pessoal, tem as compras líquidas, né? Tirado o ICMS lá das entradas. E aqui, não sei se vocês observam... atenção, isso aqui é importante. Por gentileza. Esse aqui, valor do recurso. Tá?
Nesse caso aí, esse contribuinte não entrou com recurso, recurso 000 lá, ó. Onde está? Recurso 0. Isso, aí. Se esse contribuinte aí, ele nem entrou com recurso e nem se regularizou. Tá certo? Nós estamos aguardando a manifestação dele. Se ele não regulariza e entra com recurso, a Secretaria da Fazenda vai analisar o recurso, vai, como ele está no 380, esse não, foi uma compra de bem de ativo. Prova que foi um bem de ativo, aí a gente coloca esse valor aí, automaticamente ele sai do evento. Tá certo? Então ele não entrou com recurso, mas resolve se regularizar, vai lançar as receitas que na realidade deveria ter. E aí as pessoas ligam para a gente, vem cá, que receita ele deveria ter? A gente sabe qual a receita mínima que ele deveria ter. No entanto, a gente diz, olha, é você que tem que informar. Qual o mês que eu vou informar a minha receita? A empresa é que tem que saber qual o mês da omissão que ela vai ter que informar. Concordam comigo? Não somos nós que temos que dizer. Na realidade, o valor do recurso acatado vai para ali. E ele sai do evento. Ou então, o valor do recurso vai, mas não é suficiente ainda para tirá-lo do evento. E ele permanece com alguma diferença. No entanto, se o valor é total, suba, por gentileza, lá em cima. Quando ele regulariza, esse banco, Eliezer, ele funciona olhando constantemente os PGDAs. Constantemente, 24 horas, olhando as transmissões de PGDAs. Ele se regularizou, cumpriu a obrigação, ali se torna um não no dia seguinte. Assim, porque não sei se você observou, quando nós apresentamos ali o DTE do Simples Nacional, ele não permite dar esse retorno. Ele é parametrizado para aquelas situações. Por isso é que a gente não pode dar, nem a Receita Federal dá o retorno ali. Tá certo? Ele é parametrizado somente para aquelas notificações. Então aqui é tranquilo, pessoal. Viu? Pessoal, a partir do momento assim a gente praticamente encerra. Se vocês tiverem algumas dúvidas aqui, vocês fiquem à vontade. Se não tiverem, a gente abre para perguntas. Eu recebi uma notificação em agosto de uma determinada empresa, que no caso a mercadoria dela é toda ST. Na época eu liguei para a Cefaz do Centro, falei até com a Viena, ela disse que se for detectada a omissão de receita, eu regularizo lá no site do Simples Nacional e não precisava pagar esses 10%. É tanto que não tinha instrução normativa regulamentando. Nesse caso, como é que eu faço? Você fez parte do nosso piloto, certo? Como você fez parte do nosso piloto, nós mandamos para vocês alguns contribuintes. Foram 1.006 contribuintes. Desses 1.006 contribuintes, muitos nos procuraram. E aí, qual a ideia que nós tivemos? Novamente, esses mesmos contribuintes que estão sendo notificados, está dando novamente a oportunidade de recursal ou de regularização com os outros contribuintes que não tinham sido notificados. Não, já deve ter sido notificado, senhor, não? Não? Pronto. O que é que vai acontecer? Nesse caso, nós estamos levantando todos os contribuintes que foram notificados no piloto e eles vão ser notificados novamente só para se regularizar os 10%. Aí você vai ter um novo prazo. E esses 10%, redução de 50%, eu posso parcelar? Pode. Com juros. No caso. Você vai declarar esse valor, se você declarar em dezembro, vai ter os acréscimos moratórios, né? Aplicação de 10%. Como aliás disse, você pode declarar mês a mês esse valor, ou você pode declarar, se não tiver a de identificação da omissão de receita, em dezembro, e aí paga os acréscimos. Falando no caso 10% do ICMS. Não, 10% da multa autônoma. Vai pagar os 10% em cima de 1 milhão, por exemplo. 100 mil. De 6 a 12, outra redução, está colocado nos dispositivos lá do parcelamento. Ok? For PG10D, se você for pegar e identificar naquele momento o mês, e se for você pegar 1 milhão e repartir, ficou
100 mil, 100 mil, 100 mil, 100 mil. Infelizmente, no auto de infração, quando a gente faz, a gente lança mês a mês, né? De 12 dá, exatamente. No auto de infração não tem esse problema, porque o colega coloca o preço médio, né? Ou então coloca no final do ano, mas nesse caso... muita gente, assim, vamos ser bem abertos aqui, muita gente está colocando em dezembro, certo? A maioria das pessoas que chegaram para a gente estão colocando em dezembro, certo? Justamente por quê? Porque vende mais e, além disso, também, como é uma omissão de receita, geralmente ela é detectada com um estoque abaixo, um estoque subavaliado. Então, por isso, nós colocamos que, caso não fosse possível identificar, consideraria dezembro. A situação de dezembro foi por causa disso. Olha, vamos lá. Primeira coisa, os 30 dias, não existe possibilidade para esse ano. Depois ainda tem o termo de exclusão do Simples Nacional, que dá mais 30 dias, não é isso, Nonato? Então, na verdade, não seria só 30 dias. Você teria 60 dias, porque depois que você não se regularizou, a gente ainda faz o termo de exclusão do Simples Nacional. Então, verdadeiramente, não seria somente 30 dias. Com relação à regularização, a regularização feita no PGDAS, nosso banco de dados já vai marcar aquela empresa como regularizada e no nosso banco ela está, digamos assim, garantida de regularização naquele período. Se o contribuinte quiser colocar no livro de ocorrências, nada impede. O livro de ocorrência é do contribuinte. Se ele quiser colocar no livro de ocorrências tanto a questão dos 10% como a regularização via PGDAS, não tem nenhum problema. Se ele quiser dar entrada num processo de regularização, mandando para a COAT e a gente validando, também não tem problema. A questão aqui é muito franca. A gente não tem intenção de prejudicar nenhum contribuinte. A regularização é espontânea. A forma como você se sentir mais confortável, a gente está aqui para validá-la, certo? A autorregularização não significa garantia de permanência no regime tributário do Simples Nacional, não. Ora, se de repente você omitir um valor de receita que faz com que você saia do regime, está correto. Você não era para estar no regime. Não significa que você lançou a Secretaria da Fazenda garante a permanência do seu regime. Não é isso. A autorregularização é para você declarar de forma espontânea, ter uma oportunidade de fazer o que é certo, estar com a multa menos dolorosa, tá certo? Porque vocês hão de convir o seguinte: a própria instrução normativa e o primeiro artigo que eu apresentei da da resolução 140, ele fala que a autorregularização não ilide a possibilidade de fiscalização. Correto? Correto. Então, se isso é verdadeiro, não tem problema. Você pode também não se regularizar, você vai também para um processo de exclusão. Poderá ir também para uma fiscalização? Claro, se o físico entender que é interessante fazer, ele vai fazer, dependendo do nível de corte que está sendo apresentado. Ora, na realidade, o que nós estamos fazendo aqui, o que a Receita Federal faz, o que os físicos fazem, é dar a oportunidade do contribuinte, tá certo, ter uma multa mais branda de 20% a próxima de juros moratórios, e os acréscimos moratórios, do que ele levar uma multa, doutor Elias, doutor Alzira, tá certo? No sentido de, numa fiscalização, ele já partir com uma multa de 75%, ou vá lá 112, ou vá lá 150, ou acolá 220. Não é verdade? Ou seja, não é muito mais benéfico o Instituto da Regularização para esse contribuinte? Muito mais benéfico, tá certo? Isso é uma coisa também que deve ser vendida na negociação com os clientes de vocês. Sou muito honesto e claro. Isso não significa, digamos, se a receita é declarada, que ele vai permanecer dentro do Simples. Se essa declaração fizer com que ele saia do Simples, fique somente para os tributos federais e aqui na Secretaria da Fazenda ele vai alterar o regime, é isso que irá acontecer. Nós somos transparentes com vocês. Isso é que se chama parceria. Não existe penalidade de 30% para Simples Nacional de mercadoria tributada, porque a omissão de receita de mercadoria tributada vai para dentro do PGDAS. Dentro do Cefisc, essa penalidade é de 75% no mínimo. 75% no mínimo do valor do imposto e não 30% do valor da operação.
Só existe penalidade de 10% em relação a mercadorias sujeitas à substituição tributária, porque esse imposto, esse ICMS não vai para dentro do PGDAS. Então, aquela informação de que tem penalidade de 30%, é só para esclarecer, que aí fica esclarecido, que eu já dei esse esclarecimento dentro do grupo lá do WhatsApp, para ficar esclarecido que não existe aquela informação, não é real, que a penalidade que existe efetivamente é de 10%, e se for fiscalizada a empresa dentro do CEFISC, a penalidade a ser utilizada é a penalidade que está dentro do CEFISC, que é de 75% do imposto. No mínimo 75%, 112, 225, são as penalidades, 150 e 225. Então, não existe a penalidade de 30% do valor da operação. Para a empresa do Simples, ela não existe, simplesmente não existe. Ou é 10%, ou é as penalidades dentro do CEFISC. Só para esclarecer, que como houve essa informação, e aí fica a dúvida, todo mundo fica comentando, e ficam os comentários lá de que tem penalidade de 30%, e como foi dentro do grupo oficial do CRC, eu estou dando essa resposta, mesmo eu tendo dado essa resposta lá no grupo. As empresas que têm contabilidade, né, só as que têm contabilidade, é bom deixar claro, se estiver com essa comprovação, é como se estivesse sendo fiscalizado, pessoal. Que, na verdade, é uma fiscalização eletrônica, é que, em vez de um fiscal estar na empresa de vocês, é o fisco de forma virtual que está lá. Então, na hora que vocês argumentarem, trouxerem os documentos contábeis ou o livro contábil e comprovar a empresa realmente tem escrituração contábil, com certeza, em vez de 10, 1. O que está no 126 e o parágrafo único do 126, na verdade, não se aplica à omissão de receita. Por isso que, em 2017, foi colocado o item B do artigo 123, inciso 3. Inciso 3, aliás, foi o item 2. Artigo 123, 3B, item 2, omissão de receita de mercadoria sujeita à substituição tributária. É a mesma penalidade do 126. E não tem atenuante. Por quê? Porque não existe atenuante, porque você não vai escriturar na contabilidade o que não emitiu. Se não emitiu nota fiscal, como é que você vai escriturar na contabilidade? Qual é o documento que comprova que você omitiu receita e que você escritura na contabilidade? Aplica-se o 126 com o seu atenuante em relação às entradas, em relação a outras situações, jamais em relação à omissão de receita. Porque não posso escriturar na contabilidade algo que não foi emitido. Não existe documento. Entenderam? Então, por isso que na época, em 2017, separou-se e aplicou-se o 123, 3B2. Ok? É só para esclarecer, porque às vezes tem entendimento que está no atenuante e não pode estar no atenuante a omissão de receita. Só isso. Eu estou falando como contador, mas é porque, como eu estava do lado de cá, eu fico assim, tinha necessidade de explicar, porque as pessoas não ainda pegam um atenuante que ele não existe, não se aplica. Só para esclarecer isso aí. Em relação às compras, sim. Em relação às vendas, não. Omissão de venda, não. Ok? E a questão do outro lado, da autorregularização, já foi informado para o cliente que ele não ia ser multado, bastava ele se autorregularizar. E agora eu vou ter que apresentar uma instrução normativa depois da autorregularização dele, dizendo que tem uma multa. Então, assim, nós, contadores, como é que ficamos diante dessa situação? Porque entre o fisco e entre nós, o nosso contribuinte ele vai acreditar no fisco. Ele não acredita mais ou menos do que nós falamos. Então, nós vamos ter que convencer. Primeiro, nós convencemos eles antes que eles teriam que tirar notas fiscais, que eles teriam que realmente ter a sua receita fidedigna. E agora nós vamos ter que convencê-los que eles, depois de auto se regularizarem, eles tiveram que pagar, vão ter que pagar ainda uma multa de 10%. Então, assim, para nós, contadores, gente, é meio complicado, né? Então, eu acho bom assim, dar uma repensada, Conselho de Contabilidade verificar isso, inclusive antes de ocorrer, porque depois da instrução normativa já pronta e publicada, para ter alteração e estudo, eu entendo que fica mais complicado. Tá? Então, eu gostaria que ter um retorno de vocês, do que nós, contadores, vamos dizer para os nossos clientes do que nós já autorregularizamos com referente à multa. Tá bom? Obrigada. Vamos lá. Primeiro, com relação ao pessoal do plantão fiscal,
Infelizmente, eu tive uma perda, meu pai faleceu, e eu não pude fazer uma reunião com o plantão fiscal. E aqui eu queria justamente pedir desculpa para vocês, né? O Nonato está me dizendo aqui que ele fez um workshop hoje, né? E as pessoas vão ficar informadas, e eu peço desculpas se você ligou e não teve a informação condizente com a realidade. Com relação à regularização dos 10%, a gente só notificou as empresas quando a gente tinha o artigo 881 do decreto, 81B do decreto, já publicado. Por quê? Porque a gente não poderia pegar e dizer para o contribuinte, olha, você está livre de ser autuado se você se regularizar e a mercadoria for por substituição tributária. Então, a gente tomou esse cuidado, né? Então, todos os contadores que participaram do piloto, que foram lá falar conosco, a gente foi bem claro, olha, você avise para o seu contribuinte que essa regularização que você está fazendo no PG10, ela não está elidindo da multa de 10%. Então, a gente foi bem claro com as pessoas que nos procuraram. E a gente só saiu com a notificação novamente para os contribuintes que ainda não se regularizaram, a partir do momento que a gente tinha a instrução normativa em mãos. Então, assim, nós procuramos trabalhar de forma bastante paulatina, fazendo um piloto, dando chance novamente às pessoas. O colega aqui que se regularizou, a gente vai notificar novamente, e qualquer dúvida, pode colocar para a gente. Nós estamos aqui para servi-los. Se o contribuinte quiser uma explicação, a explicação técnica estará disponível na COAT, no núcleo do Simples Nacional. Então, essa informação nunca foi dita para o contribuinte. Vários contribuintes chegaram lá e disseram, vocês estão sendo besta, vocês estão pedindo para retificar o PG10 dele, não vai entrar nem o dinheiro para o Estado. Eu sempre fui bem claro, olha, nós não estamos dizendo que a multa de 10% não vai ser aplicada. Nós não estamos notificando todos os contribuintes porque nós temos a responsabilidade de só notificar quando tem a instrução normativa. Então, a notificação foi feita no projeto piloto, mas todos os contribuintes que nos procuraram, a gente explicou bem detalhadamente como é que seria o trabalho. Haveria aquela notificação, o cara que se regularizou com o PG10, esse saiu do nosso banco. O cara que tinha substituição tributária por entradas, a gente foi bem claro que tinha um artigo 881B, aí ele dizia, eu quero me regularizar. Eu disse, não se regularize agora, nós vamos sair com a gestão normativa e você vai ser notificado novamente. Então, assim, a transparência sempre ocorreu, certo? Não seria interessante fazer mais uma, digamos assim, um recálculo desses dados, considerando aquilo que nós enviamos através do SPED com base na classificação fiscal, considerando que existem realmente muitas aquisições que foram para o ativo imobilizado, não vão entrar nessa conta, e também para a própria mercadoria direcionada para uso e consumo. E um outro questionamento, né, vinculado ao questionamento que aconteceu anterior aí pelo outro colega, qual seria então a natureza, a questão, a justificativa para a existência da multa se começamos a discussão e os anúncios com base na autorregularização e partindo também do conceito que aquele que se autorregularizou-se, ele já pagou uma multa dentro do próprio PG10 pelos atrasos, pelo acréscimo dos valores e etc. E, consequentemente, o Estado, eu não sei como é que funciona esse direcionamento dos valores do PG10 ao Estado através do convênio, mas o Estado ele deve ter recebido uma arrecadação, deve ter recebido um quantitativo nisso. Como é que poderia ser feito para, de certa maneira, favorecer positivamente dentro dessa transparência o profissional da contabilidade e, consequentemente, aí, o empresário? O que a gente tem em mente sobre isso? Com relação ao ativo fixo, ativo imobilizado, que você está falando, na verdade, esses recursos de ativo imobilizado estão sendo muito interessantes, né? Os contribuintes que chegam, realmente ocorreu aquela compra por um ativo imobilizado, nós consideramos, no próximo ano a gente já pode pegar e fazer nós já estamos com a inteligência artificial para conseguir detectar se aquela mercadoria vai para ativo imobilizado ou não. Hoje nós não estamos com um banco de dados que nós necessitamos para isso. Por isso que hoje esse recurso tem que ser feito. Mas foi muito interessante, apareceu vários carros para ativo imobilizado, chegou a 3 carros. O cara tinha comprado 3 carros para ativo imobilizado. A gente sabe que esse é um recurso que o cara está utilizando, que foi uma venda sem nota, né? Então, nesse caso, mesmo assim, a gente marcou aquele contribuinte, né? Fez uma análise substancial para ver se aquele carro realmente era para ser utilizado para o fim da empresa, e os outros carros que ele disse que tinha comprado para a empresa, a gente marcou lá para ser fiscalizado. Então, essa questão do ativo imobilizado, hoje, a gente ainda precisa dessa informação. É uma maturação do processo que nós vamos identificar. Mas repare que, assim como no bloco H foram extraídos os saldos, o bloco G poderia também ser extraído os valores correspondentes ao imobilizado, né? Ou seja, isso aí foi declarado.
Entende? Eliezer, teve para tudo, viu, Eliezer? Eu quero manter aqui o sigilo, porque foi caso, assim, sinceramente, às vezes a gente recebia o recurso e era questão educativa. A gente chegava e dizia, cara, vamos jogar limpo aqui? Recolha essa parte aqui, nós vamos considerar isso daqui e tudo. Então, essa questão do ativo imobilizado, hoje a gente ainda não tem condição de abrir mão dessa informação. No próximo ano, eu entendo que nós temos uma forma, que a gente está aqui com ela na cabeça, de que a gente vai conseguir até identificar o que é a nota fiscal para o ativo imobilizado. Concluir por último, a gente acredita que realmente se faz necessário, né, essas ações profisco, etc. Porém, já que existem ainda elementos faltantes, por que isso não veio só no próximo ano, já que tem outras coisas que necessitam ser implementadas? Na verdade, não existe elemento faltante. Hoje em dia, o nosso sisteminha, na verdade, sistemão, né, que é um Big Data, esse Big Data, hoje ele está maturado. Nós não fomos levianos de soltar o Big Data nosso sem ter feito um piloto com 1.006 empresas. Né? Então, na verdade, hoje, toda a estrutura de banco de dados está perfeita. Perfeita mesmo. De a gente não conseguir identificar erros grosseiros. Essa questão do ativo imobilizado, o contribuinte vai ter que entrar com recurso, por quê? Porque eu vou ter que marcar lá e saber, é para ativo imobilizado? Foi um carro, hamburgueria, o cara comprou um carro para fazer a entrega de hambúrguer, beleza. Mas o cara comprou um Corolla e comprou um Nissan, para entregar hambúrguer, então a gente marca lá e vai analisar posteriormente. Por isso que o ativo imobilizado a gente não pode abrir mão dessa informação hoje, e o recurso é bom que a gente vai aprender. Com relação aos 10%, pessoal, esses 10% é uma multa autônoma, que é uma multa que fica fora do Simples Nacional, por isso não pode ser abdicada pelo Estado. Certo? Essa penalidade já existe há muito tempo e ela não pode ser abdicada. Então, se você hoje não fosse receber essa multa através de um processo eletrônico, você receberia através de um auto de infração. Não mudaria nada. Né? Só que a gente teria que mandar um ser humano lá para fazer o auto de infração, que poderia encontrar muito mais coisa do que o que a gente está encontrando. Porque a gente sabe que nós estamos fazendo uma análise de uma conta mercadoria. Né? Então, se uma análise, por exemplo, for subsidiada com as informações que nós recebemos no recurso, a gente já vai dizer, olha, tem 3 carros para ativo imobilizado aqui. Verifique de onde é que saiu o dinheiro para esses 3 carros. Então, a nossa intenção aqui, a gente sabe que nós não estamos conseguindo, através da fiscalização eletrônica, identificar todas as irregularidades. Nós ainda não chegamos nesse ponto. Mas um ponto mínimo que satisfaria o Estado, nesse momento, seria a regularização espontânea desse valor. E é por isso que a gente está trabalhando com isso. Se eu entrar com um processo, por exemplo, eu tenho uma empresa que ela só comprou, ela mudou de sócio, o sócio durante o ano de 2018 só comprou uso e consumo para começar a operar em 2019. O que aconteceu? Caiu, porque ele não tinha faturamento nenhum, eu vou entrar com um processo. Se ocorrer desse processo ser indeferido, depois dos 30 dias, eu vou conseguir me autorregularizar ainda? Essa questão do consumo já foi um aprendizado também. Eu não vou aqui adiantar os quinais, mas tem alguns quinais que no próximo ano nós não vamos rodar o 380 para determinados quinais, que a gente já identificou esse problemazinho, que não é um problema que a gente possa identificar na hora do banco de dados, da análise do banco de dados. Mas nesse caso aí, o recurso, você vai ter a entrada para a COAT, a gente vai analisá-lo e a gente dá a resposta o mais breve possível. A gente já está com um banco de respostas de recursos já catalogado, ou seja, a gente já está com uma expertise boa de saber esse recurso tem procedência, a gente já dá a resposta rapidamente. Então, com certeza, você ainda vai ter, por exemplo, se o seu recurso não prosperar, no termo de exclusão do Simples Nacional, a possibilidade de se regularizar, caso o seu recurso não seja acatado. E vocês vão poder dar a entrada desse recurso, não precisa ser no balcão, vão ser dados pelo Vipro, tá certo? Anexando a devida documentação, até para facilitar e agilizar. E a análise desse recurso não será feita pelas unidades, será feita pela coordenação, ok? Esse aí é um ponto a ser levado em consideração. Eu estou aceitando aqui 150 mil aqui de notas. Então, nesse caso, beleza, vou tributar mais 150 lá no meu PG10 e recolher meus 10%. Teria essa comunicação se você, nessas 2 causas... Exatamente. Pronto. Na prova que você vai ter que colocar o tipo de atividade que você exerce, certo? Quais a natureza das operações que você exerce, certo?
E também as compras que você realiza, se é um ativo imobilizado ou não. Você fazendo essa relação, nós vamos considerar, e supondo que o valor fosse 300 e ficaria 150, a gente vai colocar no recurso que você colocou, olha, você regularizou 150, foi regularizado 150, mas ficou aqui um remanescente de tanto. E aí você se regularizando, inclusive nós marcamos isso do nosso sistema. Acho que o Nonato mostrou aqui, que quando a gente pega e analisa, o colega lá, que é auditor de TI, ele já faz a marcação e já recalcula com aquele posicionamento dado pelo próprio contribuinte e analisado pela COAT. Com certeza. Eu queria só colocar também para os colegas como a questão do monitoramento eletrônico, nós estamos implementando, e esse aqui é o primeiro monitoramento eletrônico, né, que nós estamos fazendo. Hoje nós temos aproximadamente uns 10 indicadores de malha fiscal para as empresas do Simples Nacional. A nossa intenção é chegar a 38 ou 40 indicadores de malha fiscal para as empresas do Simples Nacional. Tá certo? Eu estou falando isso, estou jogando transparente. Tá certo? Nós vamos verificar e olhar e acompanhar de forma eletrônica. Então, isso aqui é que para vocês fiquem cientes, né, de que a gente vai olhar e começamos a olhar as empresas do Simples Nacional de forma a acompanhá-los, tá certo? É a questão vai ficar no regime quem de fato é para ficar. É isso que nós entendemos, tá certo? Até porque, dentro do Simples Nacional, o que paga direitinho, concorrendo com o que não paga, ele já está em desvantagem, não é verdade? Isso acontece nas empresas normais, acontece em qualquer canto. Ok? Nós vamos também olhar para as empresas do Simples Nacional, analisar os arquivos de compensação, quais as empresas do Simples estão fazendo compensação tributária, lá dentro do portal. Então, meus amigos, essa é a realidade que a gente está trazendo para vocês, abrindo a Secretaria da Fazenda, sendo transparente e sendo leais. E a gente busca em vocês uma parceria nesse sentido. Não sei se vocês sabem, inclusive as empresas do Simples Nacional, mesmo após saírem para o lucro presumido, tá certo? Elas podem ser fiscalizadas normalmente o período em que ela foi simples. Não há nenhuma trava para isso, tá certo? Empresa baixada, por exemplo, a empresa foi baixada hoje, era do Simples Nacional, tá certo? Mas ela estava no ano calendário 2018 totalmente ativa. A gente abre a fiscalização no CEFISC para fiscalizar 2018. Não tem impedimento nenhum, ou seja, o CTN está lá bem bonitinho, 5 anos. Meu amigo, a questão da data de exclusão, já que nós estamos trabalhando com o período 2018. Essa data hoje, 28/11, qual seria a data de exclusão? Retroativa ou janeiro de 2020? Você está dizendo o seguinte, porque na autorregularização você pode, como se for o caso de receitas, você vai fazer, a exclusão será sempre para frente, concorda comigo? Né? Porque tem por exemplo, por débito é no ano seguinte, tá ok? Se você ultrapassou o limite ou o sublimite em mais de 20%, você sai no mês seguinte. Mas nós estamos tratando aqui de exclusão do processo de autorregularização. E aí eu entendo, não sei se eu compreendi bem sua pergunta, mas o problema é o seguinte, você não fez a autorregularização, é isso? Não. Vamos ver o seguinte, eu fiz a autorregularização, paguei os 10%, aí beleza. Aí tudo bem, a gente sabe que não vai haver a exclusão. Vamos dizer que o sujeito não fez a autorregularização. Vai retroagir a janeiro ou para frente? A partir do momento que a gente abre o procedimento de exclusão, quando termina o processo. E aí nós vamos identificar qual é o evento, tá certo? Se o evento foi 380, vai ser a partir de que data? A partir do ano calendário do mês seguinte, em que ele incorreu naquele evento. Mas eu tenho que abrir o processo. Eu vou só abrir os eventos aqui para ser bem preciso, para não restar dúvida. Enquanto o Nonato faz a pesquisa para o colega, fizeram uma pergunta para mim aqui. A empresa de substituição tributária pela entrada estão obrigadas a multa de 10%, pois o ICMS já foi pago pelas entradas? Exatamente.
pessoa fez a pergunta e já deu a resposta. A multa é de 10% justamente porque há uma presunção de que aquela mercadoria pode até não ter sido toda paga, mas há uma presunção de que aquela mercadoria foi paga pelas entradas. Vou dar um exemplo do supermercado. Eu sou um supermercado do Simples, eu estou no decreto 29.560/2008, então eu identifiquei uma omissão de receitas, que é o que nós estamos identificando aqui através do evento 379, e eu omiti receitas de 100 mil. Há uma presunção de que você pagou aquilo ali pela entrada, você só não emitiu a nota fiscal para o consumidor final nas suas vendas. Então a resposta é essa, viu? Amigo, é o seguinte, vamos usar um caso bem prático. Eu tenho um cliente que foi notificado, evento 380, certo? Certo. Calculei os PGDAs, ele é ST, é depósito, né? Material de construção, né? Uhum. ST pelas entradas, né? Uhum. Pronto. Calculou os PGDAs, eu acho até que ele já pagou. Retifiquei, eu acho até que ele já pagou. Aí agora você me falou da questão dos 10%, porque é ST pelas entradas, né? Uhum. Bom, aí o que é que eu fiz? Eu não coloquei as diferenças no mês só. Eu chequei entradas, compra versus venda, para ver aonde estava o furo, né? Uhum. Ou seja, foi distribuído por vários meses dos anos essa retificação do PGDA. Ok. A minha pergunta é, como é que eu faço para pagar essa multa dos 10%? Pronto. Eu tenho que procurar o núcleo? Pronto. Você vai fazer o seguinte, você vai dar entrada no processo, no núcleo na CESAT, né, dizendo, olha, foi identificado que a minha empresa, através do evento 379, deixou de emitir notas fiscais nos valores de 1 milhão, exemplo, que foram identificados que os fatos geradores foram no mês de janeiro, tanto, no mês de fevereiro, tanto, no mês de março, tanto. E você vai fazer essa declaração. O colega vai lá, vai emitir um DAI para cada mês, uma vez que foi identificado aquela omissão em cada mês. Então, vai emitir um DAI com aquele código para o mês de fevereiro, no valor que você está dizendo. No mês de março, no mês de abril, no mês de maio. Então, no caso, se for 10 meses, seriam 10 DAIs. Pronto. E aí o colega vai pegar e emitir esses DAIs, você vai pagar, e ele vai dar uma resposta através do despacho, dizendo que houve o recolhimento através disso aí. Quando você fizer o recolhimento, nós já vamos ter no sistema, no nosso sistema aqui, e você vai, se você não cair em nenhum outro tipo de exclusão, você vai ficar no Simples Nacional. Sim, aí nesse caso, o DAI tira que vencimento? A cada mês. Se você, por exemplo, vamos supor, se você não identificou o mês, como a Eliezer disse, vai colocar tudo em dezembro, porque nós colocamos na instrução normativa. Caso não pudesse ter sido identificado a data da efetiva ocorrência do fato gerador, você coloca em dezembro. Não, mas eu identifiquei em cada mês. Então, cada mês vai ser a data de um fato gerador. É como se eu estivesse autuando você, fazendo uma infração, eu ia fazer uma infração e colocar período da infração, fevereiro, março, abril, maio e junho. Ia colocar os valores. É como se você estivesse lavrando o próprio auto de infração. Quer dizer que, de qualquer forma, eu tenho que entrar com requerimento no núcleo. Isso. Você vai ter que entrar no requerimento no núcleo. Aí vão analisar depois... Não. Na verdade, o requerimento, quando você der entrada, o que é que o colega vai fazer? Ele vai só emitir os DAIs para você. hora lá. Na hora lá, ele vai emitir os DAIs, e aí ele emitindo os DAIs, vai dizer, você não vai pagar esses DAIs? Registre isso daí no livro de ocorrência, e vida que segue. Nós não precisamos saber que houve esse processo. Por quê? Porque na hora que você recolheu lá, nós vamos puxar no nosso sistema e ver, você foi notificado e recolheu da diferença que nós calculamos através de DAI naquele código. A gente já calcula e vê que você foi excluído do Simples. E o prazo para pagar o DAI? O prazo, assim, tem um prazo? Digamos que eu vá lá na segunda-feira. O prazo para você pagar o DAI vai ser o seguinte, na data da emissão do DAI, vai ser emitido lá o DAI vai ser calculado de acordo com a data que você colocar. Se você pedir para ser colocado o DAI daqui a 60 dias, vai ter os juros daqui a 60 dias. Eu vou pedir um prazo a ele. No caso, você vai ter que ver o fluxo de caixa da empresa. Não sei como é que está o fluxo de caixa da empresa. Exatamente isso. Eu não sei se você percebeu, os 30 dias é de recurso. Logo depois tem um pedido de exclusão do Simples Nacional. Vamos supor que eu não tenho dinheiro. Aí eu perdi o recurso, dei entrada no recurso. Aí depois eu vou lá e vou fazer o pedido de exclusão do Simples Nacional. Se eu fizer o pedido de exclusão do Simples Nacional e você se regularizar durante o período da exclusão do Simples Nacional, ok. Certo? Porque você, na verdade, tem dois prazos, porque os 30 dias é por recurso, mas depois do processo, se você for indeferido ou não, tem um pedido de exclusão do Simples Nacional, que é o colega que vai lá. Entendeu? Eu posso também pedir um parcelamento, se não der. Pode. Aí você já requer o parcelamento.
Olha, eu identifiquei, através do evento 379, que eu omiti venda de 1 milhão nos meses... 380, omiti 1 milhão no valor de tal. Beleza. No mês de janeiro, isso. Requeiro um parcelamento em 6 vezes, em 10 vezes, e assim sucessivamente. Ok, obrigado. Nada. Decorrido o prazo dos 30 dias em que ele não se regularizar, ou ele não atentar, ou ele não impugnar a exclusão, o que é que vai acontecer? Ele vai ser excluído do Simples Nacional. Vai ser de imediato? Depende. Se for por débitos, o colega sabe que é só no ano seguinte. Mas olha, observe isso aqui. O artigo 84, inciso 4. A partir do próprio mês em que incorridas hipóteses em que a empresa ficará impedida de fazer nova opção pelo Simples Nacional, nos 3 anos calendários nas seguintes hipóteses. Vá baixando aí. Vá. For constatado, olha só, nesse caso, inciso, a linha, inciso 2, aliás, item 2, H1. Se for constatado que, que durante o calendário o valor das despesas pagas supere em 20% o valor de ingresso de recurso no mesmo período. Ou seja, isso aí é no mês seguinte a em que for constatado. Entenderam? Ó. Os efeitos, ele diz que os efeitos se dão no Simples Nacional para frente, né, para o ano seguinte, para o mês seguinte ou retroagem. Nesse caso aí, de despesas, o efeito é no mês seguinte, a exclusão, em que aconteceu o fato motivador. No caso dos 80% aí das compras, é do mesmo jeito, os efeitos também é no mês seguinte. Se fosse em outubro, ele sairia em novembro. Tá? Pronto. E quando ele é excluído na Cefaz, ele é excluído para a União e também para o município. Tá aqui, esse aí é os efeitos. Amigo, eu vejo aqui que o intuito é uma parceria entre contador, Cefaz, Receita Federal. Nessa parceria, há possibilidade de ser veiculado de modo televisivo ou carta diretamente ao cliente, que não seja só o contador que tenha que chegar até ele, porque, tipo, chegou agora, né, essa resolução, e a gente cai de paraquedas para o cliente e diz para ele, ó, rapaz, infelizmente tu vai ter que pagar uma multa aí, teve uma omissão de receitas. Pressuponhamos que o cliente omitiu e não foi outros casos como foi citado aqui. Aí o cliente, o que eu pergunto, a minha pergunta qual a possibilidade da Cefaz veicular isso televisivamente ou através de carta diretamente ao cliente para nos ajudar? Bacana, gostei. Assim, com certeza, eu acho que a Secretaria da Fazenda, ou através da coordenação da COAT ou da própria Secretaria da Fazenda do Estado, não se recusaria a fazer um pronunciamento dizendo da autorregularização que a Secretaria da Fazenda está notificando esse contribuinte, que é o ideal. Tá? E também, claro que a gente, dependendo, isso aí envolve custo para a Secretaria, mas seria interessante, até para ajudá-los nesse processo de parceria, a gente fazer tipo uma mala direta para o contribuinte, dizendo que ele está sendo notificado. Aí casaria a notificação lá no ambiente da Receita com a cartinha diretamente chegando nas mãos dele. É isso que o senhor sugere? Oi. Gostaria de fazer uma pergunta. O colega Frutuoso falou que, no caso de um parcelamento, eu entro com um requerimento, né, onde eu vou sugerir a minha possibilidade de pagamento. Ele até mencionou, quero parcelar em 10, em 20 ou em 30, enfim. Foi criado ou pensado um programa específico para esse parcelamento, ou realmente o contribuinte ele vai poder dizer,
vai solicitar um parcelamento em 60 vezes. Vai ser aceito assim? Como é que funciona? Não, na realidade, assim, o parcelamento, assim, tem duas situações aí, claro. Você tem o parcelamento daquilo que você declarou, por exemplo, dentro do PG-DAS-D, não é verdade? Não, mas dentro da situação, vou para esclarecer porque pode ficar dúvida. Declarei dentro do PG-DAS-D, tenho um débito a pagar e não tenho condições de pagar. No ambiente da Receita Federal eu parcelo, perfeito. E lá você tem as condições de parcelamento, ok? Beleza. Secretaria da Fazenda, no caso da nossa multa, as regras de parcelamento, elas não fazem nenhuma distinção entre uma empresa do Simples e uma empresa do regime normal. Então, por exemplo, dependendo do valor, tantas parcelas. Beleza? Ou 45, 30... ou 60, conforme seja. Não há valor de parcela mínima na Secretaria, isso aí é da Receita Federal, tá certo? Pessoal, só para encerrar aqui, tem outra pergunta. Só responder isso daqui, porque eu respondi para essa colega aqui, em loco mesmo, ela me puxou ali para responder, e eu estou querendo responder isso daqui também para vocês, certo? O evento 380, a pergunta é a seguinte, não é Receita ST, ou seja, não é tributação por carga líquida. Houve omissão de receita, vai se regularizar a multa de 10%? Sim, no evento 380, se eu tiver incorrido no evento 380, eu só vou sair do evento 380 se eu aumentar as minhas vendas declaradas, eu vou ter direito a fazer essa correção, no caso, se for sujeito à tributação pelo ICMS, corrige o PG-10D. Se for multa autônoma, você faz a declaração e recolhe uma multa autônoma. Foi uma pergunta que foi feita. No caso de uma empresa que não entregou o estoque, certo? Informou zerado. E, consequentemente, interferiu no cálculo, né, aumentando o custo. Então, a maneira de regularização seria só apresentar o estoque, retificando o SPED ou não? Vamos lá. Também jogando bem limpo, pessoal. Se você corrigir o seu estoque, fez o cálculo para fugir dos eventos, só fez a correção do estoque, se você estiver realmente feito corretamente, ou seja, se isso transparecer a verdade, certo? A gente tem uma rotina de cálculo que a gente identifica se esse estoque está sendo superavaliado ou não. Jogando limpo aqui com vocês. Os estoques, a gente já está separando. Os estoques estão sendo superavaliados e os estoques que a gente entende pela nossa rotina de cálculo, que são estoques compatíveis com a movimentação da empresa, já que nós temos todas as notas de entrada, todas as notas de saída. Então, essa retificação de estoque, ela é perfeita, você tem direito, mas ela vai ser objeto de análise. Os casos discrepantes vão ser fiscalizados, sendo bem claro. Sobre a emissão do DAI, da multa dos 10%. O Nonato falou que vai ser necessário se dirigir ao núcleo para emitir o DAI da multa, porque o sistema não está apto, não tem o campo lá, não tem o espaço para a gente digitar a mensagem que está lá na instrução normativa. A gente está diante aqui de um avanço e da modernização tecnológica da Cefaz. É totalmente sem sentido a gente precisar ir até a Cefaz para emitir um pedaço de papel. Eu queria deixar aqui a sugestão, eu acho que todo mundo concorda. A Cefaz se moderniza e avança tecnologicamente para fiscalizar e arrecadar, podemos dizer assim. Concordo. Ótimo, acho legal, bacana. Aí a gente precisa ir na Cefaz para emitir um pedaço de papel. Pronto. E vou fazer o seguinte. Sem sentido, não faz sentido, no menor sentido. Você está coberto de razão, certo? Tecnologicamente isso não tem sentido nenhum. Mas hoje, eu tenho que falar a posição de hoje, eu tenho que passar para vocês o que é hoje. É dessa maneira como eu passei para vocês. Mas eu vou me comprometer, dois comprometimentos que eu tenho com vocês hoje. A questão da secretária Fernanda fazer uma entrevista, né, para divulgar isso daí, para deixar bem claro para os contribuintes, esse é o primeiro ponto. E o segundo, eu vou trabalhar de forma bastante acelerada para tentar contemplar essa sua sugestão, que é perfeita, é correta, e com certeza você está coberto de razão. Não tem sentido. É uma questão, um cliente meu que foi incorrido numa multa do 380. Ele tem a empresa matriz e tem as filiais, certo? Tinha uma filial, no caso. Só que a filial ele fechou em outubro do
do ano passado, mais ou menos. Quando veio a notificação, veio só, na notificação, as informações da receita só da matriz. Não veio as receitas da filial. Por isso que ele caiu no 380. Isso foi algum problema do sistema? Não, na verdade, o Nonato mostrou aqui, nas transferências, a gente não considera as transferências, uma vez que não são compra para a indústria... A receita da filial não devia somar? Eu sei. É o que eu estou querendo dizer. No caso aqui, a transferência, você pode ficar tranquilo que ela não impactou no cálculo. Por quê? Porque a gente fiscalizou como se fosse o CNPJ básico, matriz e filial. Então, as transferências não impactaram. Nesse caso aí que você está me dizendo, é que não pegou a da filial. Pergunta que eu faço, a filial é no estado de Ceará ou fora do estado? No estado. No estado, as duas? Pronto. Isso daí você vai procurar amanhã o Nonato para mostrar esse caso para ele, para ver o que é que ocorreu. Porque não ocorreu um problema até agora no nosso cálculo. O caso da colega aqui, ela disse que tinha uma matriz e uma filial, mas era fora do estado. Então, nesse caso, coberta de razão. Por quê? Porque é de outro estado, então houve impacto no cálculo. No seu caso, como é matriz filial dentro do estado, você vai Só procurar... teve esse caso que a filial fechou até outubro, né? Outubro ela encerrou. Outubro de 2018? Sim. Não, foi outubro de 2018. 2018. Pronto. Pode ter havido um impacto aí nas informações que foram prestadas. Se as informações foram prestadas de forma errônea, de alguma forma, pode ter te prejudicado. Mas aí a gente tem que analisar o caso concreto. Você procura o Nonato amanhã, vai lá, ele vai mostrar, abrir a telazinha para você e você vai comparar as suas informações com as informações que nós temos. Tá bom? Pessoal, muito obrigado pela participação.